Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 11 de março de 2025, irmãos. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sim, vai brilhar. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. E antes de darmos início aqui a mais essa lição abençoada, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo nessa noite abençoada. Senhor Deus, amado e poderoso Pai, queremos aqui mais uma vez louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, e dedicar a Ti toda honra, louvor e glória nessa noite, Pai. Pedimos a Tua presença conosco nessa noite para mais um estudo bíblico. Pedimos a sabedoria que vem do alto, Senhor, para nós estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra e que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento e repreender todo o mal, repreender todo impedimento nessa noite contra essa aula, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada vida que vai nos acompanhar, meu Deus, tanto ao vivo como depois também. Que o Senhor possa estar abençoando a todos em nome de Jesus Cristo, Pai, e que seja feito tudo segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, e assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos vão entrando aí, eu já quero estar apresentando a lição, né? Mais um estudo bíblico de toda terça-feira. Os irmãos já estão entrando aí. E daqui a pouco nós vamos abençoar cada um aqui também. Então vamos aqui para o tema, irmãos. Já estamos na lição número 10. Faltam só 3 lições para nós encerrarmos mais um trimestre abençoado. Lição número 10 tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. E nós estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tema muito importante, né? O pecado corrompeu a natureza humana.
E nós já vamos aqui para o texto áureo dessa lição, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E aqui na nossa verdade prática temos: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Importante memorizar: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno, irmãos. Então, desde o ventre materno, desde a concepção, o homem já está aí, né, com a sua natureza em queda, sua natureza pecaminosa. Glória a Deus. Já quero estar abençoando aqui minha família, que já está aí na live também, né? Minha esposa, meus filhos. Minha filha deve chegar daqui a pouco. Abençoar aqui a nossa missionária Raimunda, que já está aí também. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Maria Clara já está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Maria. Deus abençoe também nossa irmã Nilde Vila Nova, em nome de Jesus Cristo, já está aí também. Nossa levita Maria Alice já está aí. Deus abençoe a Alice. Suzane, minha filha, né, está aí acompanhando também. Então Deus abençoe a todos que já entraram e todos que vão entrar também, em nome de Jesus. Vamos lá, leitura bíblica. A leitura bíblica está em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e versículo 7. Gênesis 3, 1, versículo 6 e versículo 7. Temos também a leitura em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Romanos 5, 12 ao 14. E aí nós vamos para a apresentação dessa lição, que tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo: explicar a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Glória a Deus. Qualquer probleminha que tiver aí, irmãos, no áudio, na imagem, alguma coisa, irmãos, podem falar aí, tá bom? Que a gente ajeita aqui. Introdução. Já vamos para a introdução, irmão. Já estamos em aula. Já vamos para a introdução dessa lição de hoje. Muito importante essa lição. E a introdução diz: o ser humano, criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, muito forte nessa introdução, irmãos. Aqui fala, né, resumidamente, que o ser humano ele foi afetado de tal forma, corrompido de tal forma pelo pecado, que a única escapatória, a única salvação, a única solução para essa situação tão grave, irmãos, do ser humano, é somente Cristo. Só Cristo é que pode restaurar completamente, regenerar o ser humano, né? Para que o ser humano volte a ter contato com Deus. Eu costumo dizer que a doutrina do pecado, né, que ensina o perigo do pecado, as consequências do pecado, como o pecado entrou no mundo, ensina sobre o pecado em geral. Eu costumo dizer, irmãos, que é um dos ensinos mais importantes. Todo ensino da Bíblia é importante, mas eu costumo dizer que é um dos ensinos mais importantes. Sabe por quê? Porque nós temos que entender a nossa real situação diante de Deus. Nós temos que entender, irmãos, o perigo do pecado e nós temos que entender qual é a solução do pecado para a humanidade. Porque se a gente não entender isso, fatalmente nós perdemos a nossa salvação. Porque quando nós não temos Jesus Cristo nas nossas vidas, nós temos a mania de pensar, nós temos ali um engano, né, que vem nas nossas mentes, uma falsa maneira de pensar que nós podemos ser salvos pelas nossas boas obras, às vezes pela nossa bondade, né? Por exemplo, antes quando me perguntavam, você acha que vai para o céu? Quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia nada da Bíblia, né? Se alguém me perguntasse, você acha que você vai para o céu? O que eu respondia? Eu falava, eu acho. Eu acho, porque eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não mexo com ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu chegava a pensar isso, irmãos. Mas eu estava totalmente equivocado e totalmente errado. E se a gente não tiver o ensino verdadeiro, o ensino correto da doutrina do pecado,
nós corremos o risco de pensar isso. Não, é só me comportar bem e eu vou ser salvo. E nós vemos, irmãos, que a salvação não é por obras. A salvação não é por bom comportamento, não é por ser bonzinho. Vou falar uma coisa aqui forte, uma coisa até que pode chocar muitas vezes, mas é algo verdadeiro, irmãos. A salvação não é por bondade. Tem muitas pessoas boazinhas, boazinhas, irmãos, que vão perder a salvação do mesmo jeito. Podemos até dizer, né, que o inferno está cheio de pessoas boazinhas, irmãos. Por quê? Porque não reconheceram Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, irmãos. Às vezes a pessoa se baseia nas suas obras, na sua bondade, nas suas boas ações, e não é isso. Nossa salvação é somente pela graça mediante a fé. Somente por Jesus é que nós podemos ser salvos. Amém? Nunca pelas nossas ações. É claro que quando Jesus entra nas nossas vidas, o Espírito Santo nos regenera, nós começamos, né, a deixar de fazer maldades e começamos a praticar o bem. Essa é a ação de todo, né, novo nascimento, né, opera em nós, todo nascido em Deus, todo regenerado em Deus. Fatalmente ele vai começar a praticar coisas boas, né, porque é o fruto do Espírito. Nossa diaconisa Daniela está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, existem crenças inadequadas que nós vimos aqui na introdução. E essas crenças inadequadas, se a gente deixar se enganar, se levar por elas, fatalmente também nós perdemos a salvação. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar. Nosso irmão, nosso levita Vitor está aí também. Deus abençoe Vitor também, em nome de Jesus Cristo. E toda a família, Samuel, irmão Jonathan, toda a família. Vamos lá, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Eu vou ler aqui essa parte aqui toda, né? E depois a gente separa aqui uns breves comentários. Subtópico 1, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Amém? É importante a gente prestar atenção nisso, né? O pecado, ele não teve a sua origem no Éden. O pecado passou para a humanidade através, né, de Adão ali, mas ele não teve a sua origem no Éden, irmãos. Como que o pecado atingiu o primeiro homem? Foi através de Satanás. Satanás, ele ludibriou, ele enganou, irmãos. Ele fez o homem cair no mesmo pecado que ele caiu também. Pecado ali do orgulho, da soberba, da cobiça, né? Ele fez o homem cair. Quando o homem caiu, aí sim, através de Adão, o pecado, ele se alastrou para o restante da humanidade. Amém? Mas o pecado não teve origem no Jardim do Éden. Na verdade, o pecado teve origem nos céus. Satanás, a antiga serpente, Lúcifer, o diabo, né? Ele era um querubim ungido, irmãos. Ele estava na presença de Deus. Mas ele se rebelou contra Deus, ele pecou, ele quis ser igual a Deus e com isso ali surgiu o pecado. Amém, irmãos? Então, veja que o ambiente... Você pode estar no melhor ambiente que tem, o melhor ambiente que existe, irmãos. Mas se você decidir por não obedecer a Deus, se rebelar contra Deus, irmãos, você pode estar no melhor ambiente, na melhor família, no melhor emprego, no melhor país, na melhor sociedade, na melhor igreja. Se a gente resolver desobedecer, se rebelar a Deus, não é o ambiente que vai nos fazer pecar, e sim aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes no mundo, né, tem uma maneira de entender que muitas vezes a pessoa é fruto do meio, ou seja, ela é fruto do ambiente. Mas na verdade não é isso, irmãos. Nós somos frutos, né? Nós que
seres humanos que herdamos o pecado de Adão, na verdade nós somos frutos da queda. A nossa natureza pecaminosa, ela se originou na queda. Através de Adão, o pecado passou a toda a humanidade. Então não é ambiente, não é o ambiente que a pessoa vive, e sim aquilo que tem dentro dela. A decisão, as escolhas que ela toma, é isso que vai determinar a vida dela. Tem muitas pessoas que nascem em lugares muito pobres, em favelas, lugares que não têm condição de nada, né? Lugares onde a marginalidade é muito grande, né? Lugar onde a bandidagem, irmãos, está solta, e mesmo assim se tornam pessoas moralmente, né, corretas, pessoas honestas, pessoas bondosas, né? Então não depende do meio. Por outro lado, também é verdade, tem pessoas que nascem nas melhores famílias, nos melhores lugares, nas melhores casas, e se tornam um dos piores bandidos que tem. Então não é o meio que faz o indivíduo, e sim aquilo que está dentro da pessoa, né? E a maneira que a pessoa vai lidar com isso, as decisões, as escolhas, a decisão que a pessoa vai tomar, ir para o caminho certo ou ir para o caminho errado. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, tem algumas coisas interessantes que nós vamos fazer aqui um resumo rapidinho. Quando Eva pecou, como que o diabo fez ali Eva e depois, consequentemente, Adão pecar também? Irmãos, resumindo de uma forma assim simples de entender, o diabo, ele quis tirar Deus da jogada, irmãos. Porque Eva, ela não tinha, nem Eva nem Adão, eles só conheciam o bem. Eles não conheciam o mal. E eles não precisavam conhecer o mal. Tudo aquilo que Deus falava, olha, isso é bom, faça isso. Eles tinham só que acreditar, eles tinham só que crer e obedecer. Então, quando Deus falou, vocês podem comer de todo o fruto de toda a árvore do jardim, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que comeres dela, vocês morrerão. Então, Deus já estava mostrando o que era certo, o que era errado, o que era bom e o que era ruim. Eles só tinham que obedecer. Mas aí Satanás, com a sua astúcia, Satanás quis tirar Deus da jogada. Satanás chegou até Eva e falou, foi isso que Deus disse? Se comeres do fruto da árvore do bem e do mal, vocês iam morrer? Aí Satanás quis dizer ali, né, quis insinuar que Deus mentiu. Satanás falou, não é assim. Se você comer, é certo que não morrereis. Pelo contrário, olha só, Satanás quis dizer que Deus estava escondendo alguma coisa dela, né? Satanás falou, pelo contrário, o dia que comer, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Satanás estava querendo ensinar o seguinte, vocês não vão precisar de Deus. Vocês não vão precisar de Deus para saber o que é bom, o que é mal. Vocês vão escolher o que é bom, o que é mal. Vocês vão saber do seu próprio entendimento. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Porque, irmãos, quando nós tiramos Deus da jogada, aí somos nós que decidimos. O que é certo, o que é errado, somos nós. Então, a gente pode continuar pecando, mas se a gente não achar que é errado pecar, a gente vai continuar pecando. Se a gente tirar Deus da jogada, né? Se a gente gostar do pecado, quiser praticar o pecado e achar que aquilo é certo, decidir que aquilo é certo, nós não vamos precisar de Deus para falar o que é certo e o que não é. Nós vamos decidir fazer e vamos fazer, irmãos. Foi assim que Satanás, irmãos, iludiu o ser humano. Foi assim que Satanás usou a estratégia para o ser humano cair. Vamos tirar Deus da jogada? Que aí você que decide o que é certo e o que é errado. Quando nós olhamos para a humanidade em geral, não está assim, irmãos? Muitas vezes a palavra de Deus é pregada, aí a palavra de Deus fala, olha, é assim que deve agir corretamente, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. E muitas vezes as pessoas, a humanidade não se rebela. Não, quem sabe da minha vida sou eu, quem manda na minha vida sou eu acho que isso é certo, então isso vai ser certo e pronto, e acabou. Não é assim que está acontecendo? Tem pessoas que acham que é certo adulterar, tem pessoas que acham que é certo mentir, enganar, sensualizar, tem pessoas que acham que é certo. Irmãos, por quê? Porque tirou Deus da jogada. Foi assim que Satanás fez o ser humano cair. Satanás falou, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Vocês é que vão decidir o que é bom e o que é mal. E aí Eva caiu, né, na lábia de Satanás. Com isso, o pecado entrou na humanidade. Ela comeu do fruto e deu o fruto para Adão comer também. Todos erraram, porque primeiro Deus chegou para Adão. Deus chegou para Adão e deu essa ordem, para não comer do fruto do bem e do mal. Adão tinha o papel de ensinar a sua esposa e está ali lado a lado com a sua esposa, irmãos. Está ali
vigiando, né? Está ali cuidando para que a sua esposa não viesse a cair também. Então o erro foi generalizado. Eva errou, Adão errou, todos erraram. Amém? E aí o pecado entrou na humanidade, irmãos. Aqui diz, né? O pecado não teve a sua origem no Éden. Como falamos, teve a sua origem nos céus. Mas essa foi a estratégia que o Satanás usou. E aí nós vemos que depois que Adão e Eva caíram, eles se envergonharam, eles se esconderam de Deus, porque o pecado traz vergonha, o pecado traz insegurança, o pecado traz uma consciência pesada. Eles se esconderam de Deus. Eles pegaram uma folha de figueira e eles ali... Nós já trouxemos esse ensinamento em algumas pregações, né? Mas como Deus sempre confirma, nós voltamos a esse assunto aqui no estudo também, né? Eu creio que é confirmação de Deus. Então eles pegaram ali uma folha de figueira e tentaram cobrir sua nudez. Mas a folha de figueira não ia resolver o problema da nudez deles. Porque a folha de figueira, ela secava, ela murchava, irmãos. E aí Deus, ele sacrificou o primeiro animal, pegou a pele do animal e cobriu. Adão e Eva cobriu, né, a nudez deles. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que o ser humano, ele não consegue resolver o problema do pecado. Adão e Eva, eles quiseram resolver o problema do pecado com a folha de figueira, mas eles não conseguiam resolver. Deus mostrou para eles: eu sou a solução. Eu sou a solução para a queda de vocês. Eu sou a solução para o pecado de vocês. Deus sacrificou o primeiro animal, pegou a pele e cobriu eles. Esse primeiro animal já apontava para Jesus, ou seja, um inocente, né, morrendo pelos culpados, irmãos. O inocente morrendo para cobrir a nudez do pecado de toda a humanidade. Esse é o significado ali de Gênesis, né? Capítulo 3, que é o capítulo mais triste da Bíblia, né? Que é a queda do homem. E aí nós já vamos ler aqui, irmãos, uma coisa interessante também. Olha só que interessante aqui em Gênesis 3, na nossa primeira referência. Gênesis 3, versículo 1 ao 3. Olha o que diz aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, percebam uma coisa interessante aqui, ó. A serpente chegou e perguntou: foi isso que Deus disse? Não comereis? Não comereis. Memoriza isso aí, ó. Não comereis toda a árvore do jardim? E olha só o que Eva respondeu. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então veja que aqui já houve um acréscimo, né, na palavra de Deus. Aqui já houve uma adição, um acréscimo. Deus, ele não falou nada sobre tocar na árvore. Deus falou comer, né? Não pode comer do fruto. Mas Eva aqui já acrescentou algo. Eva falou, não, ele falou para não comer e nem tocar. Deus não tinha falado nada sobre tocar. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que a Bíblia nos ensina que nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada, né, da palavra do Senhor. Aí nós vemos o perigo do acréscimo, né? Acrescentar alguma coisa na palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia não ensina, é algo muito perigoso acrescentar algo na palavra. Nós vemos que o acréscimo já começou ali no Jardim do Éden, né? E até hoje tem muitos acréscimos na palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia não ensina, aquilo que a Bíblia não fala, tem muitas pessoas acrescentando, né? Algo que a Bíblia não está ensinando. Amém? Então, dito isso, nós já podemos aqui avançar. Esse primeiro ensino aqui do primeiro tópico, né? Nós já podemos avançar para o segundo subtópico que diz: foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Olha só, irmãos, muito forte, né? Então eles se envergonharam, procuraram se esconder de Deus. Ali era a ruptura da comunhão, né? Ali era a morte espiritual. Porque, na verdade, quando eles comeram do fruto, eles não morreram fisicamente. Mas ali, eles já tinham morrido espiritualmente. Porque, irmãos, é igual você arrancar uma folha de uma árvore. Quando você arranca uma folha de uma árvore, essa folha ela não vai secar na mesma hora.
Mas quando você arranca a folha de uma árvore, essa folha ali já perdeu todo o seu alimento, toda a sua nutrição, né? Tudo aquilo que vai nutrir ela, tudo aquilo que vai alimentar ela, que é a árvore, essa folha ali foi desligada e essa folha já perdeu tudo isso, sua capacidade de se alimentar. Jesus Cristo, ele falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Jesus Cristo, ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos só sobrevivem ligados na videira. Então, mesmo que Adão e Eva não morreram na hora, fisicamente, espiritualmente eles já tinham morrido, porque morte significa isso, irmão. Morte é separação de Deus. Morte é a separação de Deus, irmãos. Porque veja uma coisa, Deus, quando criou o homem, Deus, ele soprou o fôlego de vida sobre o homem. Quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego de vida sobre o homem. Então, sem o fôlego de vida de Deus, o homem morre. Precisamos da essência de Deus, desse fôlego de vida de Deus, para não morrermos. Nossa irmã Natália está aí também, né? Deus abençoe a irmã Natália, e os meninos, e o esposo, toda a família. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. A morte significa o quê? Separação de Deus. A morte nada mais é do que isso. É a separação de Deus. Em Deus, em Jesus, nós temos a vida eterna. Sem Deus, nós não temos mais a vida. Não temos a vida eterna, irmãos. Então, o ser humano não foi criado para ser separado de Deus, para viver separado de Deus. O ser humano foi criado para estar sempre em comunhão, ligado na videira, irmãos, sempre em comunhão com o Criador. A criatura precisa do Criador. A criação precisa do Criador. Quando Deus ele estava criando todas as coisas, ele criou tudo pela sua palavra, né? Haja luz e houve luz, haja luminares, houve luminares, né? Então Deus criou tudo pela palavra. Mas quando Deus ele foi criar criar as plantas, é como se ele tivesse terceirizado o serviço, né? Ele falou para a terra das plantas. Ele falou: terra, dê as plantas. Terra, produza as plantas. Quando Deus foi criar os peixes, Deus falou para as águas: águas, deem os peixes. Água, produza os peixes, os animais aquáticos. Então, se você tirar uma planta da terra, o que acontece? A planta morre. Se você tirar o peixe da água, o peixe vai morrer. Ou seja, a coisa criada permanece ligada àquilo que a criou. Se desligar, morre. Então, quando Deus foi criar o homem, Deus criou o homem da sua imagem e semelhança. E Deus, ele fez o quê? Soprou o fôlego de vida no homem. Então, a planta veio da terra, a planta tem que permanecer ligada na terra. O peixe veio da água, o peixe tem que permanecer ligado na água. E nós viemos de Deus, irmãos. Então, nós temos que continuar ligados no nosso Criador para a gente não morrer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, aqui diz uma coisa forte, ó. A separação de Deus. Morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Esse desastre é conhecido como a queda humana. E aí eu já quero ler aqui outra referência, que está aqui em Isaías 59, versículo 1 e 2. Olha como aqui é forte também Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Agora olha só o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação, olha o termo aí, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tá vendo a separação? O que causa essa separação? A iniquidade. O que causa essa separação? O pecado. O pecado causa a separação do homem para com Deus. Amém, irmãos? Então, creio que esses dois tópicos aqui já nos ensinaram bastante. E nós já vamos aqui avançar para o subtópico 3. A consequência da queda no Éden. Qual foi a consequência dessa queda nas nossas vidas? Olha só. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres, a todos os humanos, mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está lá em Romanos, né,
capítulo 5, versículo 12. Então, irmãos, nós não sabemos, né? A Bíblia não mostra com todos os detalhes como foi essa transmissão. Não mostra se foi o gene, o DNA, se foi a relação, né, entre Adão e Eva ali, que ali passou o pecado para os filhos também. A Bíblia não fala com todos os detalhes como que o pecado passou a todos os homens. Mas a Bíblia mostra com clareza que o pecado alcançou toda a humanidade. Aí você pode até falar, pastor, mas não é justo. Como é que Adão que pecou lá atrás, como é que Eva que pecou lá atrás e hoje em dia todos nós temos que pagar? Isso não é justo. Irmãos, aí eu te pergunto, é justo também um inocente morrer pelo pecado de toda a humanidade? É justo uma pessoa inocente ser condenada pelos culpados? Por exemplo, hoje em dia no nosso sistema criminal, no nosso sistema penal, você acha que é justo uma pessoa inocente pagar pelos culpados? Irmãos, não é, né? Deus, ele é justo e ele é bom. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem livre. Deus, ele não criou robôs. Se Deus quisesse, ele criava robôs ali programados só para obedecer ele, né? Ia ser programado para obedecer. Se Deus quisesse ter criado o homem, ele tinha criado assim. Mas Deus quis criar o homem com livre-arbítrio. Deus quis criar o homem com o direito de escolher. Com o direito de escolha, o homem livre. Se Deus, ele é um ser livre, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Criou o homem livre também. Então o homem tinha o direito de escolher entre o certo e o errado, entre o bom, o bem e o mal. E o homem escolheu o mal. Quando escolheu o mal, veio o pecado e com isso veio a morte, irmãos. Então, Deus, ele é tão justo que ele fez o homem livre. Então veja que nunca Deus ele vai ser injusto. Que às vezes pode dar essa impressão, mas é injusto, foi Adão que pecou. Não, irmãos, Deus ele é justo. Ele criou o homem com o direito de escolher. Hoje em dia, eu e você temos esse direito de escolher também. Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E todas as vezes que nós escolhemos, irmãos, pecar propositalmente, deliberadamente, isso só vai nos afastar de Deus, isso só vai nos enfraquecer, isso vai nos envergonhar, isso vai tirar as nossas forças, a nossa consciência não vai ficar tranquila, isso vai nos adoecer e isso vai nos matar. Jesus Cristo, ele falou, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que você acha que quando Jesus falou isso, o que você acha que estava cansando as pessoas, sobrecarregando as pessoas, além de tanta religiosidade que tinha na época, né? Porque a religiosidade também cansava, sobrecarregava. A religiosidade cansa e sobrecarrega. Jesus ele falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, o mal, a queda, a natureza pecaminosa, tudo isso nos cansa, nos sobrecarrega, tira as nossas forças. Mas quando nós nos ligamos na videira verdadeira, que é Jesus, a nossa força espiritual, irmãos, ela retorna. Jesus, ele nos dá vigor espiritual, ele nos dá ânimo, ele nos dá força, ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Sem Deus, separados de Deus, nós não temos força nenhuma, irmãos. A única coisa que vai ter força quando nós somos separados de Deus é a nossa carne, né? Que às vezes a pessoa fala, a carne é fraca. Muitas vezes parece que a carne é forte, né? Porque muitas vezes parece que a carne está vencendo. Então precisamos de Deus, irmãos. Nossa missionária Rita de Cássia está aí também, né? Deus abençoe a missionária Rita em nome de Jesus. Então, irmãos, precisamos de Deus. O pecado atingiu a todos, mas nós temos que entender também, assim como por um homem entrou o pecado em toda a humanidade, por um homem também o pecado ele foi exterminado da humanidade, né? O pecado ele foi vencido da humanidade. Assim como o pecado entrou na humanidade por um homem, a salvação também através de um homem alcançou toda a humanidade também. O segundo Adão, como é chamado também Jesus. O segundo Adão, irmãos. Olha só, o primeiro Adão caiu no paraíso. O segundo Adão venceu o diabo no deserto. O primeiro Adão perdeu para o diabo no paraíso. O segundo Adão venceu o diabo no deserto, né? Jesus Cristo, quando foi para o deserto, o diabo tentou fazer ele cair, mas Jesus não caiu. Jesus venceu e venceu por todos nós. Amém? Então só temos que dar honra, glória, louvor e toda exaltação a ele, né, irmãos? Então, dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 4. Subtópico 4 fala da extensão
do pecado, a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Então, olha só, irmãos, o pecado corrompeu o homem por completo. Corpo, alma e espírito. Por isso que a Bíblia fala também, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o ser humano ele foi atingido por completo, irmãos. Corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência, razão. O pecado, ele atinge o nosso corpo, ele atinge a nossa alma, ele atinge o nosso espírito, ele atinge a nossa mente, ele atinge as nossas emoções. Ele acaba com a gente, irmãos. Ele acaba com a gente. Quando a gente não conhece a palavra de Deus no mundão, a gente nem percebe isso. A gente acha que está tudo certo, né? A gente acha que tudo é alegria, tudo é mil maravilhas. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente tem contato com Jesus, com o Espírito Santo e conhece a palavra de Deus, aí nós começamos a perceber como que o pecado nos enfraquece, como que o pecado acaba com as nossas emoções, com a nossa mente, com o nosso psicológico, né? Se a gente não conseguir se libertar, se a gente não entregar nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tem muitas pessoas aí que já perderam as forças. A gente faz evangelismo. Quando a gente faz evangelismo aí, a gente se depara com muitas vidas. Vidas que outrora estavam na presença de Deus, que cantavam, vidas que pregavam, vidas que faziam a obra do Senhor, pastores, evangelistas, diáconos, obreiros, obreiras, mulheres que eram do circo de oração. Aí se entregaram novamente para o pecado, para o mundão, para a derrota. E hoje em dia não tem forças para voltar. Muitos até vão morar na rua. Viram pessoas em situações de rua, irmãos. E aí você vê a vida da pessoa acabada. A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai ali do ser humano, né, da vida do ser humano, do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando lugar para repousar. Quando não acha, ele volta para a vida daquela pessoa e chama demônios, né? Chama 7 demônios piores do que ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que o estado inicial, irmãos. Então é o perigo. É o perigo da gente abandonar Deus e nos entregar às nossas vontades terrenas, passageiras e carnais, irmãos. Isso é o perigo e isso acaba com qualquer ser humano. Então nós precisamos de Jesus, porque Jesus ele nos restaura por completo. Vamos ler mais uma referência aqui? Essa referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz aqui. E o mesmo Deus de paz, você quer ter paz na sua vida? Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir, você quer ter paz na sua vida? Quando nós recebemos a santificação de Deus, nós temos paz. Olha só o que diz aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado, ele atinge espírito, alma e corpo. Mas Jesus, ele restaura, irmãos, espírito, alma e corpo. Ele restaura o ser humano por completo, irmãos. Hoje em dia, né, nós vivemos uma época, uma geração, sempre teve, mas está aumentando cada vez mais. Uma geração, irmãos, de muitas doenças emocionais, muitas doenças psicológicas, doenças mentais também. A humanidade está cada vez mais doente espiritualmente, doente psicologicamente. E você pode tentar se tratar com o melhor médico, com o melhor psicólogo, com o melhor terapeuta. Tudo isso pode até ajudar, mas nunca vai ser a solução do ser humano. Quantas pessoas aí com muitas condições financeiras, pessoas com poder aquisitivo muito grande, têm dinheiro para arrumar os melhores especialistas para fazer ali um tratamento, uma terapia. E quantas vezes você não ouve falar aí que essa pessoa não resistiu, não aguentou, entrou na depressão, muitos até dão cabo da sua vida.
Porque, irmão, só quem pode restaurar o ser humano por completo é Jesus. Quando nós deixamos, irmãos, ele tomar a nossa vida por completo. A Bíblia fala que a nossa vitória vem através da mudança de mente. Quando nós temos a nossa mente transformada, quando nós temos a nossa mente renovada, quando o Espírito Santo habita no nosso espírito e nós nos entregamos por completo, irmãos, não vai ter espaço para nada. Não vai ter espaço para tristeza, não vai ter espaço para angústia, não vai ter espaço para depressão, para ansiedade, para mágoas, para ressentimento. Não vai ter espaço para nada disso, porque o Espírito Santo ele vai ocupar todo o espaço nas nossas vidas, irmãos. É disso que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui para o tópico 2. Aqui no finalzinho, irmãos, fala sobre a liberdade de escolha também, né? Que Deus nos deu a liberdade de escolha. E nós temos, né, direito de escolher o que plantar, mas nós não podemos escolher aquilo que nós vamos colher. A plantação, a gente escolhe o que plantar. Agora colher não, porque colher, nós vamos colher justamente aquilo que nós plantamos. E a Bíblia fala, irmãos, o pecado sempre vai ter consequência. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem vai colher, né, irmãos? Então veja que a nossa liberdade de escolha não é liberdade para fazer coisas erradas, para pecar. A gente pode até fazer isso, porque Deus ele não nos escraviza, né, irmãos? Ele não nos obriga a nada. Mas se a gente fizer, a consequência vai ser a nossa própria derrota. Amém? Então, dito isso, vamos aqui avançar, porque a hora voa. Meu Deus do céu, a hora voa. Tópico 2, a heresia que nega o advento do pecado. Agora vamos falar das heresias que negam, né, a questão do pecado. E aqui existe nesse primeiro ponto o pelagianismo. Às vezes os nomes são complicados, mas a explicação é fácil de compreender. Então diz assim, ó, o pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio. Quem era Pelágio, irmãos? Pelágio era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409. Ele viveu ali no ano 360, 420, né, depois de Cristo, e se transferiu para Roma no ano de 409. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta. Isso aí era o que ele acreditava e o que ele ensinava, viu, irmãos? Isso não é certo, não. Isso é uma heresia. Mas o que ele acreditava e o que ele ensinava? Olha só o que ele ensinava e o que ele acreditava. Ele dizia o seguinte, ó, o que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros e não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos dos pensamentos deles. Então, irmão, só aqui rapidinho, aqui a Bíblia refuta isso aqui, né? Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que o ser humano não nascia em pecado. Pastor, o ser humano já nasce em pecado? Vamos ler aqui? Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Se o ser humano já nasce em pecado? Olha só o que diz aqui em Salmos, capítulo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que é conceber, irmãos? Conceber é quando a mulher está grávida, né? Então, olha só o que o salmista falou, inspirado pelo Espírito Santo. Em iniquidade fui formado. Quando ele foi formado, já foi formado em iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Então, veja, irmãos, que o pecado atinge o ser humano desde a concepção. O ser humano já nasce pecador. A questão é que quando a criança ainda não tem consciência disso, né? Não sabe, não está na idade da razão ainda. E a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É por isso que a Bíblia até diz que das crianças é o reino dos céus. A criança ainda, quando não tem consciência do pecado, quando não tem ali, né, a sabedoria ainda para saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado, não é, né? A criança nos primeiros meses de vida, primeiros anos, ela ainda não sabe. Mas, irmãos, veja que a natureza pecaminosa já está até mesmo nas crianças. Quantas vezes você não vê, né, a criança mentindo? Às vezes você não vê a criança mentindo? Às vezes a criança apronta uma ali. Aí quando a mãe vai perguntar, né, quem foi que fez isso? A criança não mente? Não fui eu não, foi meu irmão que fez.
Às vezes você não vê alguns sentimentos egoístas nas crianças. A criança às vezes tem um brinquedo e não quer emprestar para o seu coleguinha. Às vezes a criança tem ali uma refeição, um lanche, não quer dividir com o coleguinha, quer tudo para ela, né? A criança fala, é meu, é meu, é meu. Já são o quê? Sentimentos egoístas, né? A criança já tem esse sentimento egoísta, já tem a natureza, né, de mentir, de enganar, de querer ser arrogante. Esses dias eu tava ali numa loja, irmãos, tinha uma menininha pequenininha na loja ali, e a menininha chorando e gritando e pegando na mão da mãe e arrastando a mãe. Irmãos, a menina pequenininha mandando na mãe, mandando. Pegava na mão da mãe e a mãe, vem cá, eu quero ver o negócio que ela, não quero, e fazia pirraça, e puxava a mãe pro outro lado e a mãe ia, a mãe fazendo todos os gostos da criança. Irmão, se a gente for fazer todos os gostos, né, dos nossos filhos, nós vamos acabar estragando eles, que pode não ter nem mais volta. Tem que ter muito cuidado com isso. A Bíblia fala, ensina o filho no caminho que se deve andar. E o caminho certo é o caminho da obediência. Não é fazer todos os gostinhos, né? Mas é o caminho da obediência. Então, o pelagianismo, primeiramente, ele dizia isso. Ele dizia que o ser humano não nascia em pecado. Isso aqui nós já refutamos, né? Lá em Salmos. E aqui ele dizia também que a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. E que não existe pecado original. Então ele diz que a transgressão de Adão não passava para os outros. Vamos ver se é isso que a Bíblia fala, irmãos. Porque aqui, né, nós refutamos com a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui, ó. Romanos 5, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo que a doutrina que ele ensinava não tinha nada a ver com a Bíblia? A Bíblia diz sim, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com isso entrou também a morte. Então veja que essas heresias, a própria Bíblia combate essas heresias. Só é ler, irmão, não precisa nem interpretar muito, não precisa nem fazer muito esforço para interpretar. Só lendo ali você já vê que esse ensino é heresia, amém? Que era ensinado naquela época. Vamos aqui continuar. Deixa eu colocar aqui. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso em 431. Resposta bíblica. Agora vamos ver a resposta bíblica para essas heresias. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Que está todos os versículos, né? Romanos 5,12, Romanos 5,12 parte B. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Então, além de Salmo 51, que diz que o ser humano já é concebido em pecado, temos aqui Isaías também, 1, versículos 5 e 6, e Romanos 3, versículo 10 ao 12. Então, a Bíblia combate firmemente essas heresias, irmãos. E nós temos que ter cuidado, porque só o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro de Cristo, irmãos, é que pode nos livrar dessas heresias. Nós temos que ter muito cuidado, porque Pelágio, ele dizia o seguinte: Pelágio, a heresia dele era colocar o homem no centro. Além disso, dele dizer que o homem não nascia em pecado, que o pecado de Adão não passou para todos os homens, ele queria dizer o quê? Que os homens não eram tão maus assim. Que os homens não eram tão maus, os homens não estavam tão perdidos assim. E ele também pregava outra coisa. Ele pregava que a salvação era por obras. Que se o homem se esforçasse, se o homem se comportasse bem, ele poderia alcançar a salvação. Ou seja, ele colocava o homem como no centro. Tirava Jesus e colocava o homem. Hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com isso também. Irmãos, hoje em dia tem muitos que têm o nome de pregadores, né? Que se intitulam pregadores do Evangelho, mas na verdade estão pregando só engano. Temos que ter muito cuidado com essas pregações que colocam o homem no centro, que só falam coisas agradáveis para o homem, só falam coisas bonitinhas, mensagens bonitinhas, mensagens ali que até a gente gosta de ouvir. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tem que ter cuidado com pessoas que vão ali pregar que Deus, ele só vai fazer tudo o que a gente quer, ele só vai fazer tudo aquilo que agrada o nosso coração. Não, irmãos. Muitas vezes o evangelho
o evangelho também ele traz confronto. Nem sempre o evangelho vai ser agradável, não. Às vezes o evangelho vai nos confrontar também. Tem mensagem que só agrada o ser humano. Ah, Deus vai te dar a vitória aqui, Deus vai fazer isso, Deus vai te honrar, Deus vai te colocar no alto, Deus vai fazer isso e aquilo outro, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai operar. E ali começa só, você vai vencer, os seus inimigos vão ver, mensagens até vingativas às vezes, né? Você vai estar lá no alto, seus inimigos vão ver quem mandou mexer contigo. Então são mensagens, irmão, que tem que ter muito cuidado. Mensagens bonitinhas, agradávelzinhas, mas não confronta. Não fala sobre o pecado, não confronta a nossa natureza caída. Isso é muito perigoso. Tem que ter cuidado com os Davids Leonardos da vida, com as Vitórias Souzas da vida. Irmãos, Bispo Brunos da vida. Tem que ter cuidado, porque olha se essas pessoas confrontam o pecado. Vê se essas pessoas pregam e confrontam o pecado, irmãos. Incentiva as pessoas a realmente ter uma mudança de vida, a renunciar. Vê se muitas pregações pregam sobre renúncia. Vê se muitas pregações pregam sobre a vinda de Jesus. Vê se muitas pregações ensinam sobre o pecado, sobre a queda, sobre o inferno. Muitas não, muitas é só... Até diz aí no mundão, né? Como se fosse a mensagem dos ursinhos carinhosos. Não, irmãos, muitas vezes a palavra, ela vai nos confrontar, ela vai cortar. A Bíblia fala que Deus mesmo, ele abre a ferida, mas ele mesmo fecha a ferida. Então a palavra de Deus é como uma espada. Muitas vezes vem cortando mesmo, mas é para nos curar. É uma cirurgia espiritual. É como um médico. O médico, para fazer uma cirurgia, ele tem que pegar o bisturi e abrir o paciente, cortar. A palavra de Deus muitas vezes vai nos cortar, mas também vai nos curar. A ferida vai ser fechada e vai nos curar também. Então tomem muito cuidado, porque essas mesmas heresias lá do tempo de Pelágio existem hoje em dia também. Hoje em dia é pregado, né, da hipergraça, né, que é pregado a graça, que prega só sobre a graça, mas não prega sobre o juízo de Deus. É uma doutrina chamada de hipergraça, que como Deus é amor, que a gente pode viver de qualquer maneira, porque ele é amor. Ah, Deus é amor, eu posso viver de qualquer maneira. Isso aí é a tal da hipergraça, né? Ah, a graça de Deus já salvou toda a humanidade, então não preciso, né, renunciar, não preciso me santificar, posso andar de qualquer maneira, que a graça já nos alcançou. O próprio apóstolo Paulo, ele combateu essa heresia. O apóstolo Paulo falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá em Romanos ele fala sobre isso, né? Mas depois ele continua falando. Mas se a graça de Deus superabundou na minha vida por causa do pecado, aí eu posso continuar pecando? Ele mesmo responde, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Nós já morremos para o pecado. Então, irmãos, liberdade não é libertinagem. Existe uma diferença. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E o nosso Deus, ele nos deu foi liberdade e não libertinagem. Liberdade, irmãos, para buscar ele de todo o coração e buscar a santificação. A Bíblia fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa história de, Deus é amor, então não tem nada a ver não, homem com homem, mulher com mulher, Deus é amor, o que importa é o amor. Tem até uns que dizem assim, né, o que importa é ser feliz, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Assinado Satanás, né, irmãos? Assinado Satanás. Que nem tudo aquilo que nos faz feliz é certo, não. Quantas pessoas não ficam felizes, né, quando vão pro mundão aí, beber, se drogar, né, irmãos? Trair. No carnaval aí. Carnaval parecia que tinha tanta gente feliz, né? Naquele carnaval. Rindo, bebendo, se drogando. Mas e aí, irmãos? É o certo? Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos passar pelo nosso momento também de choro, de gemer, de tristeza. Mas o que importa é estar no centro da vontade de Deus. Não nos rendermos ao pecado, fugir da aparência do mal. Que a Bíblia fala que vai chegar um dia que todas as lágrimas vão ser enxugadas das nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos aqui subtópico 2, que diz, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão, aqui fala do Alcorão, que nós já falamos em alguns estudos também, né? Nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho. Deixa eu dar uma...
Deixa eu só conferir aqui, irmãos, se eu pulei algum. Se eu pulei algum aqui. Ah, sim. A morte de Jesus em favor dos pecadores, é isso mesmo. Não pulei nada, não. Então aqui falou sobre o Alcorão, e o Alcorão, religião islâmica, né? Nós já falamos em outros estudos. Quem perdeu os outros estudos, tá tudo salvo aí no Facebook e também no YouTube, irmãos. Irmãos, outro perigo também é a doutrina que não crê na ressurreição. Tem religiões que creem na reencarnação. Então, isso é um perigo, né? Doutrina que não crê na ressurreição, mas crê na reencarnação. Essas doutrinas que creem na reencarnação, muitas dizem assim: o homem ele está sempre evoluindo. Ele morre, depois que ele morre, ele reencarna e ele se torna uma pessoa melhor. Tem doutrina que ensina isso, irmãos. Tem ensinos que ensinam isso. Não existe ressurreição, existe reencarnação. Os espíritos, né, acreditam assim? Existe reencarnação, ou seja, o ser humano ele pode aprontar o que for nessa vida, mas quando ele morrer, ele vai reencarnar em outra pessoa e quando ele reencarnar, ele vai ser uma pessoa melhor. Ele vai estar pagando pelos seus erros, pelos seus pecados, ele vai estar se transformando numa pessoa melhor. Irmão, se isso fosse verdade, será que o mundo não era para estar melhor, não? Nós vemos que o mundo ele vai de mal a pior, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se isso realmente fosse verdade, o mundo era para estar melhorando, né? Não piorando. Mas quando a gente olha para os noticiários, a gente já vê que o ser humano está cada vez mais coração duro, perverso, né? Quando a gente vê uns assassinatos que acontecem aí com jovens, com adolescentes. Uma menina que morreu esses dias aí, né, irmãos? A Vitória lá impactou todo mundo. Então o ser humano, irmãos, ele não está melhorando. O ser humano, ele só nasce de novo quando ele tem Cristo Jesus. Agora, se ele for entregue à sua própria sorte, se ele seguir os seus próprios caminhos, irmãos, é de mal a pior. É isso que nós vemos na humanidade. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o último tópico, que é o tópico 3, aqui vai ser mais rápido. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões. O que nós falamos agora, ó, reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Diaconisa Osmarina está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos. Nossa missão é aprender, né? É aprender o evangelho verdadeiro e com isso pregar para essas pessoas também que ainda estão no engano. Quantas vezes, né, a gente vê até testemunho na igreja, houve testemunho na igreja, né? De uma pessoa que tinha ali um parente, que ainda estava numa religião ali do engano, né? Que ainda estava ali vivendo um engano, vivendo uma doutrina errada, uma religião errada. Pregou, ensinou para esse parente e esse parente aprendeu. E aí se converteu ao verdadeiro evangelho, né, irmãos? E é salvo. Por isso que nós temos que aprender, porque olha só o que diz o subtópico 2. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Que fala algo muito forte, o analfabetismo bíblico. O que é isso? É não conhecer a Bíblia, é não saber, né, verdadeiramente, é não entender o evangelho, é não interpretar, porque não é só ler a Bíblia, irmãos, é ler e interpretar. Então a pessoa estiver vivendo o analfabetismo bíblico, como que ela vai ensinar o certo? Como é que ela vai ensinar o correto? Irmãos, nós vemos muitas vezes, muitas vidas vão para a igreja só para querer ouvir ali uma palavra de bênção, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai dar a vitória. E a pessoa se conforma só com isso. Às vezes a pessoa não quer aprender a Bíblia, não quer estudar a Bíblia, só quer ir para a igreja para ouvir que Deus vai dar a vitória. Irmãos, e aí a pessoa não aprende nada. Se a pessoa não aprende nada, ela vai ser analfabeta bíblica. E se ela for analfabeta bíblica, como que ela vai ganhar almas? Como que ela vai ensinar o correto? Como que ela vai ganhar a família também? E como que ela vai receber a sua
própria salvação. Se não entender nada do Evangelho. Nós temos que entender do Evangelho para sermos salvos. Quando nós entendemos do Evangelho, irmãos, aí nós vamos crer no Evangelho. E quando nós cremos no Evangelho, nós somos salvos e somos usados para salvar outras vidas também, irmãos. Por isso a importância de dar valor, sim, ao ensinamento bíblico, à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, ao estudo bíblico. Por isso, você que está sempre nos estudos bíblicos, você está sendo cada vez mais edificado e vai ser cada vez mais usado por Deus para ganhar outras vidas também. Glória a Deus, irmãos. Dito isso, já podemos ir para a nossa conclusão. E a conclusão diz: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui um último versículo e você vai ficar com esse versículo para a sua vida nessa noite de hoje. Olha só o que diz Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Olha só, irmãos. Adão e Eva não estavam nus? Não ficaram com vergonha? Pois aqui está falando, ó, Deus me vestiu com roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então o pecado, quando entrou no mundo, irmãos, trouxe vergonha para o ser humano. O ser humano se enxergou nu, ficou com vergonha, mas aqui está falando que o nosso Deus enviou o seu Filho para nos vestir com vestes de salvação e nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Irmãos, não deixe o pecado te vencer. Vença o pecado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí nós vamos ter vida e vida com abundância. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o ensino de hoje. Espero que você tenha gostado, em nome de Jesus Cristo. Espero que tenha falado ao seu coração, né? Hoje tivemos menos irmãos aqui, mas é assim mesmo. Depois volta todo mundo. Então, irmãos, a lição número 11... ela vai falar, a salvação não é obra humana. Lição número 11, próxima lição, te espero na terça-feira que vem. Diz, a salvação não é obra humana. Vamos entender melhor a continuação dessa lição, né? Então te espero terça-feira que vem. Agradeço a todos que ficaram aí até agora. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Que Deus abençoe seu espírito, sua alma e o seu corpo. E que Deus nos dê, irmãos, capacidade, graça, para a gente vencer aquilo que quer nos derrotar. O pecado quer nos derrotar, mas nós vamos vencer pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos que creem digitem amém e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar.
assim vai brilhar, não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto.